Olá, mais uma vez aqui com vocês, namorada da Kabbalah, e hoje temos um assunto muito legal, muito interessante, da introdução da Kabbalah. E nessa introdução, gente, eu gostaria de falar sobre o que cerca, os conhecimentos que cercam a Torá. O Velho Testamento, o Antigo Testamento. Quais são as outras fontes de conhecimento que estão diretamente interligadas com a Torá e que sem essas ferramentas que estão ligadas com a Torá, fica quase que impossível, eu diria, interpretar a Torá, senão eu diria que ficaria impossível interpretar a Torá. Porque a Torá é um livro misterioso, é um livro cheio de alegorias, cheio de metáforas, e que essas metáforas, essas alegorias, propositadamente, foi criada por Moisés para que pudessem os judeus esconder o conhecimento a todo custo, o conhecimento real, o conhecimento verdadeiro. E por assim dizer, foi assim que se deu o plano do Eterno. Porque quanto mais escondido está alguma coisa, mais o buscador desta coisa vai tentar encontrar, vai buscar, vai escarafunchar, vai abrir tudo quanto é porta, gaveta, janela, vai procurar em tudo quanto é jeito. Aqueles que ficarem, aqueles que largarem, aqueles que deixarem as coisas realmente sem buscar, sem interesse nenhum em procurar, para estas pessoas o livro está fechado, chamado o livro da lei ou o livro da Torá. Então ele está fechado. A sabedoria, o conhecimento, ele só está aberto para quem busca, para quem tem interesse em querer saber. Não aquele interesse leviano de matar, apenas uma curiosidade. O livro da sabedoria, o caminho espiritual, o caminho da sabedoria, não está aberto para pessoas curiosas. E sim, escancarado e totalmente aberto para aqueles que realmente buscam. Porém, a sabedoria, ela vai chegando aos poucos. Porque não adianta você se encher de informações. Não adianta você pegar 1, 2, 3, 4 final de semana e ficar assistindo tudo quanto é vídeo de Kabbalah e tal. Não é assim que se aprende a Kabbalah. Não adianta você querer pegar um monte de livro e ler. Não adianta isso. Você tem que aprender a vivenciar, a experienciar o que você estuda, o que você aprende, o que você lê. Meu nome é José Carlos Oliveira, sou um estudioso da Kabbalah, gosto muito de estudar Kabbalah e me aprofundar no conhecimento. Sou psicoterapeuta por formação, fiz formação em psicologia, psicanálise, hipnose clínica, enfim. Isso também não importa, não tem importância para esse nosso propósito da Kabbalah. Mas o importante é que eu gosto de estudar e dedico grande parte da minha vida aos estudos cabalísticos, aos estudos da Torá. Então hoje eu quero apresentar para vocês esse conjunto de conhecimentos que gravitam em torno da Torá. Roda a vinheta. Muito bem, gente. Olha só. Dê uma olhada nessa figura da Torá. Olha só. Veja que nós temos aqui a Torá aqui embaixo, que você pode ver,
um círculo, que é a lei de Moisés. Então nós temos aqui a lei de Moisés, a Torá. E essa Torá, ela está ligada, relacionada com 3 estruturas básicas para que a gente possa compreendê-la. Do contrário, fica difícil compreender as passagens da Torá, porque essas passagens são alegóricas, simbólicas, iniciáticas, misteriosas. Sem uma ferramenta adequada, como que você vai compreender? Como é que você vai fazer um armário se você não tiver as ferramentas do marceneiro? Não tem como. Como que você vai construir uma casa, levantar uma parede, né? Sem os instrumentos do pedreiro, sem os instrumentos do arquiteto? Como que você vai fazer? Então não tem como. A Torá também é assim. Ela precisa de instrumentos, ferramentas, para a gente poder desvendar, para a gente poder abri-la e compreender o lado interno, o lado da alma da Torá, porque o corpo físico da Torá é o que a gente está acostumado a ouvir das religiões, dos sistemas aí, tudo que falam sempre a mesma coisa e gira sempre no mesmo ponto e não sai daquilo. Bom, críticas à parte. O que eu quero dizer é que as ferramentas vão ajudar a compreender a Torá e com certeza, com certeza, compreendendo a Torá, não tenha dúvida que você passa a compreender a si mesmo, a sua própria alma, porque a Torá é a alma humana na relação com o espírito cósmico do Eterno. É isso que fala a Torá, nada mais a Torá fala. Então nós temos aqui nesse quadro, nós temos a Torá, e nós temos aqui no alto o Zohar, tá? O Zohar, que foi escrito por Shimon, o Rabi, Shimon Bar Yochai, nós vamos falar no próximo slide sobre ele. Então nós temos o Zohar, que é o conhecimento cabalístico profundo para conhecimento da Torá, só que o Zohar tem um detalhe, ele é tão alegórico quanto a Torá. Ah, mas se eu ler o Zohar eu vou entender alguma coisa da Torá? Olha, bem pouco, bem pouco. Você precisa de outra ferramenta. Para você poder fazer uma cerca, um armário, você precisa de prego, martelo, alicate. Então, aqui também você vai precisar. Não é? Tá, você vai martelar, você só tem um martelo e a madeira na mão. Tá, e os pregos, e os grampos? Como é que você vai fazer? Você vai precisar deles. Porque senão a tábua, você não vai conseguir pegar uma tábua, emendar na outra e ficar batendo ela no martelo. Não vai dar nada. Você tem que ter o prego, você tem que ter a cola, você tem que ter os grampos, enfim, assim também. Então, precisamos do quê? Das obras do Rabi Isaac Halev Luria, chamado Isaac Luria, que ele escreveu um livro, A Árvore da Vida, em hebraico chama Etz Chaim, né? Chamado Árvore da Vida. E, com certeza, estudando esse livro, A Árvore da Vida, isso em 1530, por aí ele escreveu, então nós viemos aqui para o extremo direito, que é o Rabi Yehuda Ashlag, onde ele fez ele escreveu o chamado Talmud Esser Sefirot, ou seja, o estudo das 10 Sefirot. Então está aqui as obras do Rabi Yehuda Ashlag, o Baal, ele tinha o apelido de Baal Hazulam. Hazulam significa escada, Baal, o dono, o proprietário, cabeça, o Rosh, né? Da escada, o dono da escada. Então, é a escada que leva para a eternidade. Então, esse Rabi Yehuda Ashlag, ele nos dá ferramentas importantíssimas. Ele sintetizou todas essas ferramentas para a gente poder compreender a Torá. Ferramentas do Zohar, ferramenta do Etz Chaim, que é do Isaac Luria. Então, está tudo aqui no Rabi Yehuda Ashlag. Os nossos estudos vão se basear profundamente aqui nesses estudos do Talmud Esser Sefirot, ou estudo das 10 Sefirot. Muito bem, vamos aqui então, como você pode ver, a Torá depende destas ferramentas para que a gente possa compreender. O próximo slide aqui, olha que interessante, esse próximo slide.
Tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho, dar uma pincelada muito rápida sobre os grandes autores, aqui, os maiores cabalistas de todos os tempos. Como nós falamos anteriormente, aqui o Rabi Shimon Bar Yochai, Israel século II depois de Cristo, tá? Nós vamos comentar um pouco aqui sobre isso. O Rabi Shimon Bar Yochai, ele foi perseguido pelo sistema romano na época, e com isso, de forma bem resumida, ele teve que fugir, e ele foi para as montanhas, ele foi para as grutas, ele viveu numa caverna, né, aos arredores de Jerusalém, ali numa caverna. Ele viveu ali por longos 13 anos, que ele ficou nessa caverna. E ele levou os discípulos dele, segundo o que conta a história, eles eram em 10 discípulos. E foi aí, nessa caverna, durante esses 13 anos, que ele teve a inspiração de escrever o Zohar. Mas essa inspiração, segundo o Shimon Bar Yochai, diz que essa inspiração veio através do profeta Elias. Segundo o Rabi Shimon Bar Yochai, ele teve contato direto com o profeta Elias. E Elias passou para ele todo esse conhecimento do Zohar. Foi quando o Rabi Shimon ele passou a escrever, e ele demorou muito tempo, muitos anos para escrever, e deixou isso fechado, deixou isso totalmente trancafiado, porque na época não era tempo de se conhecer os mistérios escritos no Zohar, que é a interpretação da Torá. E isso foi enterrado, isso foi perdido. E aí acabaram encontrando este livro, uma coisa assim muito curiosa, até engraçada, não, interessante, né? Porque teve um cara que não se sabe o nome dele, é anônimo. Ele foi no mercado comprar peixe, né? Assim diz a história. E aí ele comprou o peixe dele lá, e o dono da peixaria embrulhou o peixe dele nos jornais, lá enfim, nos papéis lá. Papel. Embrulhou igual embrulha no jornal o peixe, né? Até hoje é assim. Aí o que aconteceu? Ele foi embora para casa e tarará, ele desembrulhou, começou a mexer no peixe e tal, fazer o peixe. E de repente ele pegou o papel, colocou de lado, e ele, por curiosidade, ele foi dar uma olhada no papel, e ele começou a ler o que estava ali naquele papel, que estava embrulhado o peixe. E ele viu uma coisa muito curiosa, muito interessante. Ele estava meio molhado, os papéis que estavam embrulhados, os peixes estavam embrulhados neles, estava meio molhado. Ele ficou olhando, ele viu que aquilo era... Ele teve a iluminação de ver a tamanha sabedoria que tinha ali. Bom, foi uma coisa muito rápida, no mesmo dia, assim, passou o quê? São alguns minutos que ele foi para casa e viu aquilo ali, ele achou fantástico. Ele voltou na peixaria e comprou todos aqueles papéis e mais que o dono da peixaria tinha guardado. E ele passou a comprar todos aqueles papéis. Bom, todos esses papéis, esses escritos que estavam ali, tudo cortados para embrulhar os peixes, para venda de peixe no mercado, era o Zohar, escondido. Então esse cara compilou tudo, ele transcreveu, bom, deu uma trabalheira danada, era um cara muito influente, tinha bastante influência onde ele morava ali em Jerusalém. Bom, enfim, ele acabou organizando, foram atrás de outras partes que foram perdidas, bom, enfim, conseguiram. Aí a coisa ficou fechada, e aí ficou passando de mão em mão, aí chegou no Rabi Isaac Halev Luria, né? E o apelido de Leão, né? O Leão de Judá. E ele nasceu em Jerusalém, em 1534, e em Safed foi quando ele promoveu muito a Kabbalah lá em Safed, né? Em 1572 foi quando ele passou
ele passou nessa época que ele viveu em Jerusalém, em Safed, a passar as aulas de Kabbalah. Muito interessante. Rabbi Isaac Luria, você pode pesquisar sobre ele na internet, você vai ver porque a vida dele foi voltada realmente para a iluminação, voltada para o conhecimento espiritual. É muito interessante. E depois passou o nosso tempo, né? Aí o que aconteceu com o Rabbi Isaac Luria? Ele não permitiu que esse conhecimento do Zohar fosse aberto, então ele pediu para esconder. Ele tinha um discípulo, e esse discípulo, o Isaac Luria, ele falou para não divulgar os conhecimentos, e esse discípulo dele também passou uma época, passou o tempo dele, ele veio a falecer e pediu para que os filhos enterrassem esses conhecimentos junto com ele, os manuscritos, né, deixados por Isaac Luria. Então foi isso que aconteceu. Enterraram o pai, os filhos desse discípulo do Isaac Luria, enterrou ele com os escritos. Passou uns tempos depois, os filhos foram lá, desenterraram e pegaram todos os escritos deixados, e eles também esconderam, e eles começaram a publicar. Depois de muito tempo, eles começaram a publicar, e aí foi passando os tempos, e chegou no tempo do Rabbi Yehuda Ashlag, né? E foi esse Yehuda Ashlag que conseguiu compreender durante toda a vida dele. Ele se dedicou a compreender os escritos cabalísticos, né? Os escritos cabalísticos. E esses escritos cabalísticos até hoje ficou aí essa grande herança nas nossas mãos, que está aí para a gente estudar, e esses conhecimentos deixados pelo Rabbi Yehuda Ashlag é o conhecimento que a gente vai estudar nessas aulas de Kabbalah. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Tem muita coisa interessante que eu estou preparando, aulas da Kabbalah que eu estou preparando para poder passar esse conhecimento para vocês. E com certeza, o próximo vídeo vai estar fantástico. Vou falar de algo muito interessante, de algo profundo sobre a Torá. Nós vamos começar a entrar nos degraus profundos desse conhecimento tão fechado, tão secreto, e que nestas aulas de Kabbalah, neste canal, Morada da Kabbalah, você vai ficar por dentro desses conhecimentos profundos sobre a alma humana e a conexão com o Eterno, tá bom? Grande abraço. Não esqueça de dar um like para a gente, para o canal crescer, progredir, porque é você quem leva todo esse conhecimento para o mundo, porque quanto mais for visto esses vídeos, com certeza muitas pessoas, mais cresce o canal, e quanto mais cresce o canal, mais pessoas têm a oportunidade de assistir, de ver essas aulas, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo, que está fantástico. Tchau, tchau.